Tá assim, ó. A Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, foi assinado em 22 de novembro de 69 e ratificado pelo Brasil em setembro de 92. Lembrem-se daquelas datas. 69 ela é assinada, em 78 ela entra em vigor, em 92 ela entra em vigor no ordenamento jurídico porque ela é internalizada. Ela é promulgada pelo decreto 678 de 92. E lembre-se de uma outra coisa. É em 98 que o Brasil reconhece a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lembra disso? Bora. Tá lá, ó. Não, vou até um reflexo no meu rosto. Ela busca consolidar entre os países americanos um regime de liberdade pessoal e justiça pessoal. Essa liberdade pessoal aqui, ó, liberdade de primeira geração. Fundado no respeito aos direitos humanos essenciais, independentemente do país onde a pessoa resida ou tenha nascido. Significa, ó, universalidade. Os direitos, eles são universais. Assim, quanto ao seu âmbito de proteção, analise as afirmativas abaixo e dê valor verdadeiro ou falso. Bora lá. 1. Não existe nenhuma relação entre Pacto de São José da Costa Rica e a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não existe nenhuma relação, gente. Que coisa forte. Não existe. Não. Existe mais relação entre uma coisa e outra. Existe, de fato, relação. E por quê? Porque, de fato, gente, o Pacto de São José, ele vai se inspirar, ele vai se basear nos valores, nos princípios norteadores do pacto, aliás, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é claro que o pacto, ele vai além, ele vai aprimorar, ele vai avançar. E aí é bom a gente fazer a seguinte visualização aqui, ó. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Constituição da República Federativa do Brasil. O que a gente percebe? Uma crescente de direitos aqui, ó. Aqui os direitos, eles vão aumentando, eles vão ampliando, eles vão sendo aprimorados. Então, eles são adicionados pela Convenção, eles são aprimorados e assim vai, ainda melhorados mais pela Constituição. E esse é o caminho de direitos humanos. Então, tá errado a primeira assertiva, né? Ficou bem claro por quê, gente? Claro que existe uma relação aqui. Então, falso. Se é falso, vamos ver se a gente consegue eliminar alguém? Eu nem precisaria ler a terceira assertiva. E se eu souber a segunda, a gente já marcou, a gente já matou a questão. Vocês concordam com isso? Se eu souber a segunda, a gente já mata a questão. Bora lá, então. Diz exatamente assim, ó. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Seu princípio da presunção de inocência. Certíssimo. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, de ser assistida gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juiz ou tribunal. Certíssimo. Ela tem essa assistência de tradutor ou intérprete gratuitamente. Então, isso aqui está correto. Pô, Augusto, sério, isso está previsto, gente, lá no artigo 8º do Pacto de São José, quando fala sobre as garantias judiciais. Então, isso aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu consigo vir aqui, ó, e eliminar a alternativa letra C e já gabaritar. Tá vendo? A segunda mata o resto. Mas a gente vai passar por todas elas. Olha 3. Tá assim, ó. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas, ou seja, previstas em lei. Augusto, é possível, de alguma forma, limitar as manifestações religiosas? Gente, até pode, desde que isso não perturbe, por exemplo, a ordem pública. Mas, vamos continuar aqui, ó. E que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas,
ou os direitos ou as liberdades das demais pessoas. Não parece tão limitador? Não, gente. Se a gente ler o artigo 12 do Pacto de São Marcelo, ela vai dizer exatamente isso. Isso é repetição literal. Só isso. Olha o 3. A lei pode proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Tá certo ou errado? Você fala assim, Augusto, pelo gabarito é falso, né? Tá, mas a pergunta é, o que tá falso aí, ó? Eu quero saber o que tá falso. Me responda. Fala para mim no chat aqui, ó. Isso aqui tá lá no artigo 13, item 5. O que tá errado aqui, gente? Se é que tá errado. Questionem o gabarito. Vamos entrar com recurso? Fala para mim. Passa pela cabeça de vocês alguma coisa errada aí? Eu confesso, quando eu fui fazer ontem essa questão, eu falei, será que eu errei mais uma? Aí você fica mais atento, né? Fica mais safo. Você para de vacilar. É livre a expressão do pensamento sendo vedado anonimato. Pensei nisso. É. Pois é, Lohane, mas aí, ó, você tá de parabéns. Sensacional. Você associou uma coisa, eu quero isso. Só de você associar, isso já te remete a uma atividade de raciocínio. Só que se a gente pegar o artigo 13, lá no item 5, a gente vai perceber um detalhe, gente. É que a lei não é que ela pode proibir esse tipo de propaganda. Na verdade, a lei deve. Sacou? Esse é o erro. Por isso ela está errada. Vou dar a deixa para vocês e vamos ser transparentes entre nós. Você acertou a questão. E eu quero que isso aconteça na prova. Agora, a gente acertou a questão porque a gente foi por eliminação. Tá vendo a estratégia? Porque se a gente dependesse dessa assertiva aqui, se a gente dependesse da quarta assertiva, se a gente dependesse dela, você acha que a gente necessariamente iria acertar? Você acha que a gente passaria, de fato, atento? Porque quando eu fiz ontem, eu passei desatento sobre isso. Tá vendo como é importante a estratégia? Tá vendo como é importante você pegar a sua mão, rascunhar, eliminar visualmente, marcar? É assim que se faz prova, gente. É assim que se faz prova.